Existem alguns momentos que você não deve contratar serviços de consultoria dentro da sua empresa. Eu vou te passar aqui 3 perguntas que você deve fazer para ter certeza que é o momento de contratar ou não serviço de consultoria. Quer entender esses 3 momentos? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, Inteligência e Novos Negócios FFA. E eu trago aqui 3 perguntas que você deve fazer para ter certeza se vale a pena ou não contratar serviços de consultoria. Antes de mais nada, eu te peço que você curta esse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, porque é de graça e nos ajuda demais a crescer aqui no YouTube. Toda empresa começa com o sonho de um empreendedor que vence grandes barreiras e dificuldades e acaba vencendo. No entanto, quando a gente fala em crescimento exponencial de empresas, a gente tem que estar atento porque às vezes a mentalidade que nos trouxe até o momento onde a gente está não é a mesma que vai nos levar para o próximo nível. E quando isso acontece, não é incomum nós recorrermos à consultoria externa, a serviços de terceiros que vêm aportar conhecimento na nossa empresa para fazer com que ela cresça mais rápido. Isso acontece pela percepção do empreendedor que ele precisa de ajuda em alguma frente do seu negócio. Muitas vezes o empreendedor é um excelente vendedor, sabe prospectar mercados, mas tem um certo nível de desorganização. Ou mesmo, ele é um excelente financista, entende muito de números, de EBITDA, gestão do seu DRE, mas precisa de uma área comercial mais estruturada. Ou mesmo ele tem essas duas áreas muito bem estruturadas, mas a sua operação não funciona muito bem. Então os serviços de consultoria servem para potencializar alguma frente do negócio e fazer com que o negócio prospere e cresça mais rápido. Além desse recurso de serviços de terceiros, a gente pode recorrer para cursos acadêmicos, cursos de extensão e imersões que podem com certeza acelerar o desenvolvimento da empresa. Mas a gente muitas vezes não leva em consideração um fato que é muito importante na empresa para que qualquer tipo de conhecimento venha a prosperar. E esse fato é a atitude e o comportamento, principalmente da parte de cima do organograma e especialmente o empreendedor em si. E eu lhe digo isso com conhecimento de causa, não só por lidar com muitos empreendedores e fundadores de empresa em conselhos de administração ou mesmo dentro da operação do negócio, mas porque eu também sou empreendedor. E eu já fiz muitos cursos acadêmicos para extensão do meu conhecimento e também já vi vários empreendedores e empresários fazerem o mesmo. Mas se a atitude e o comportamento não forem adequados para que aquilo ali funcione, não vai funcionar. Portanto, aquele conhecimento acadêmico que muitas vezes traz um mundo bem imaginativo e perfeito, quando a gente vai colocar em prática, nós temos resistência à mudança, temos dificuldades de mudar uma cultura que já está arraigada, de mudar a nós mesmos, e isso faz com que as iniciativas muitas vezes acabem se frustrando. E veja, eu não quero jogar contra o meu time. Eu sou um consultor, prestador de serviços, tenho uma empresa de consultoria em gestão empresarial, liderança e alto desempenho, e nós, inclusive, já contratamos inúmeras consultorias de marketing para desenvolvimento dos nossos sites, nossas redes sociais, então a gente é comprador de consultoria, nós acreditamos nesta potencialização dos resultados através do conhecimento externo. Mas a gente tem que levar em consideração alguns pontos e ver a nossa maturidade antes de fazer qualquer tipo de contratação desse porte. Eu vou te trazer aqui então esses 3 pontos que você tem que se perguntar antes de fazer isso. Primeira pergunta, eu quero resolver o meu problema ou ter um novo problema? Essa pergunta parece um tanto confusa, mas ela é muito importante de ser percebida e entendida. Qual que é o ponto aqui? Quando você vai fazer uma contratação de qualquer tipo de serviço, você tem que levar em consideração o tipo de prestador de serviço e a sua empresa. E eles têm que dar match, eles têm que ser compatíveis. Então, se você está trazendo uma pessoa extremamente acadêmica, com muitas ideias, mas com pouca prática ou mesmo resultado, como que você acha que isso vai se comportar na tua empresa, que é uma empresa mais prática, mais arrojada e gosta das coisas que são mais aplicáveis? Não vai funcionar. Você tem que entender o tipo de prestador para o tipo de empresa que você tem, qual é a cultura que você tem. Esse ponto é muito importante de você refletir, porque se não der esse match que eu citei anteriormente, não vai acontecer, o processo não vai fluir adequadamente. Aí às vezes você, por questão de preço, por questão do teu perfil, ou seja lá o que for, contrata um tipo de prestador que não se adequa à tua realidade. Então preste muita atenção, porque às vezes não só o barato sai caro, mas você olhar só para um espectro de seja acadêmico, seja prático, ou seja lá o que for, o tipo de prestador influencia demais na forma com que, em como as coisas serão feitas dentro da sua empresa.
Segunda pergunta, você como empreendedor, empresário ou C-Level está disposto a mudar? Essa pergunta é mais importante até do que a primeira, porque a gente tem uma tendência de acreditar que o que está errado está fora de nós. E nós temos que entender e refletir que nem sempre isso é verdade. Você vai matar velhos hábitos, manias que você tem, trocar peças-chave, se indispor com as pessoas para fazer com que sua empresa performe mais? Se você não está disposto a pagar esse tipo de preço, é melhor repensar se vale a pena contratar um serviço externo. Os nossos modelos mentais, como a nossa cabeça funciona, como nós enxergamos as coisas, muitas vezes têm que ser ressignificados, revistos, para que nós consigamos tirar mais resultados da nossa empresa. E isso é bem difícil de acontecer, inclusive por um alerta de spoiler que eu tenho aqui para te dizer. Quase 100% das vezes, os desvios de desempenho que nós temos dentro da nossa empresa vêm do nível empreendedor, fundador ou empresário. Ou se o empreendedor, fundador ou empresário não está na empresa, vem de quem está no nível de cima. Essa cultura ela é implementada de cima para baixo, sempre top-down, e os comportamentos desse líder ou dessa líder refletem diretamente na equipe. Se essa pessoa não estiver aberta a mudar, aberta a se reentender, ressignificar algumas coisas que ela faz, dificilmente o projeto vai ter o resultado que é esperado. Terceira questão, falta de capacidade, não só conhecimento para tocar um projeto de alto nível dentro da sua empresa. A pergunta aqui é simples. A sua empresa tem capacidade de tocar projetos de alto nível? Ela tem essa capacidade? Ou ela tem uma dificuldade de entregar prazos, pacotes de entrega, compromisso? Se ela tem dificuldade em cumprir prazos, não é organizada e não sabe nem exatamente como é que é feita uma gestão de projetos, preste atenção porque muitas vezes vale a pena você trazer uma consultoria externa para que ela implemente essa questão e essa cultura de gestão de projetos. Isso é muito importante de ser salientado. Veja, a capacidade de implementação é totalmente diferente de conhecimento e informação. Conhecimento e informação é você ter muitos dados, informações, como aquelas questões funcionam, e você ter capacidade de implantação é você colocar aquele conhecimento, aquela informação, aqueles dados à prova no seu dia a dia. É mais ou menos assim, uma pessoa que fuma, ela muitas vezes tem conhecimento de que fumar faz mal, mas ela não consegue parar de fumar. Uma pessoa que quer aprender a nadar, ela não adianta ela ficar lendo vários livros e adquirir conhecimento sobre natação. Em algum momento ela vai ter que cair na água. E com projetos e mudança de cultura, implementação de resultado, é a mesma coisa. Não adianta ficar adquirindo um monte de conhecimento e divagando no mundo das ideias discutindo o sexo dos anjos. Você precisa entrar em ação, colocar os conhecimentos à prova para ver se eles funcionam na sua empresa. Isso é muito importante e muitas vezes as pessoas ficam gastando dinheiro, recurso com conhecimento e nunca entram em prática. Isso quer dizer que você tem que ter a atitude correta para colocar os conhecimentos à prova e, naturalmente, as soft e hard skills adequadas para fazer com que o projeto ou a mudança que você tanto almeja ela seja implementada na sua empresa. Soft skills são as habilidades relacionais, interpessoais. E hard skills são as habilidades técnicas. Quando eu falo em projetos, soft skills são comunicação, liderança, relacionamento interpessoal, gestão de prazos. E quando a gente fala em hard skills, a gestão do projeto, encaminhamento das atividades, planejamento adequado, cobrança por resultado. Então, a gente tem que ter um blend, né, que é uma grande mescla entre essas habilidades, não só de um membro do time, mas repassar essas habilidades para o time como um todo. Ok, Cícero, tem um problema, quero resolver mais rápido. Vale a pena eu investir em uma consultoria? A resposta é depende. Por que depende? Depende das 3 perguntas ou 3 questões que eu coloquei anteriormente. Você tem que avaliar todas essas questões. A primeira questão, se você quer ou não ter um problema, que é um corpo estranho dentro da sua empresa, se você está disposto a mudar e se falta conhecimento, habilidades e a questão de gestão de projetos na sua empresa. Então, quando você avalia esses pontos, vale a pena você trazer uma consultoria para acelerar. Agora, se você tem conhecimento dentro de casa, você cumpre prazos, é bem planejado, tem as atitudes necessárias, você quer mudar,
aí vale a pena você trabalhar internamente, não vale a pena você contratar uma consultoria. Então você deve avaliar, avalie com carinho, tudo isso que eu falei nesses 3 pontos, e aí sim você toma a decisão que é mais adequada para você. Não fique seguindo tendências e modinhas, faça o que é adequado para você. Porém, atenção ao timing que você vai contratar uma consultoria. Nesses mais de 20 anos prestando serviços em inúmeras empresas nas 5 regiões do Brasil, eu sempre percebo que a gente procrastina a contratação. Deveria contratar e não contrata, fica enrolando ou mesmo não tem consciência de que deveria procurar ajuda. E nesses casos, em 30% dos casos, às vezes é tarde. Nós já participamos de projetos de turnaround, ou seja, para a gente virar a empresa, ela estava com dificuldades financeiras e ela não chegaria naquela dificuldade financeira se ela tivesse trazido, por exemplo, uma consultoria de gestão de finanças, controladoria para atuar cortando custos, otimizando processos, e ela acaba atrasando isso. E faz com que ela tenha grandes dificuldades lá na frente. É como eu sempre falo, minha filha, meu filho pergunta o que eu faço, nós somos médicos de empresas. E quando a gente tem um diagnóstico mais precoce, um diagnóstico antes de que o problema venha acontecer de fato, fica muito mais fácil de resolver o problema. E se você chegou até aqui, eu tenho uma única gentileza para te pedir, você já sabe qual é. Curta esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações porque é de graça e isso nos ajuda demais a crescer aqui no YouTube, você não imagina quanto. Se ficou qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.